estava junto com os discípulos, viveu a perseguição inteira com os discípulos. João Batista já havia sido morto, Pedro já havia sido morto, Tiago já havia sido morto, apóstolo Paulo já havia sido morto. João, irmão de Cristo Jesus, era o último dos apóstolos na terra. Era o último dos apóstolos que estavam ali para viver a perseguição. Lançado na ilha de Pátio pelo imperador Domiciano, lançado dentro de um tacho de azeite quente, ele gritou que não negaria Cristo Jesus. Após ser lançado nesse azeite quente, ele é lançado numa ilha chamada Pátio. E nessa ilha, ele tem a revelação conhecida como o Apocalipse. Ele teve essa revelação instruída pelo anjo. O anjo disse a ele: escreve tudo o que vê, tudo o que ouve. Serve para conselho para minhas igrejas. Ele escreve 7 cartas a 7 igrejas. E essa última carta me chamou a atenção. Por quê? Porque é como se narrasse todo o cenário que nós estamos vivendo. Temos riqueza, temos ouro, temos prata. Dizemos que somos ricos, dizemos que temos tudo. Mas na verdade a igreja, não só local, mas a igreja brasileira, está passando por um momento difícil. Que momento é esse, pastor? Não somos quente e não somos frio. Estamos vivendo um momento de mornidão espiritual. Momento esse em que Cristo nos chama a atenção a voltarmos o coração para Ele. Detalhe, a carta, ela simboliza para nós os tempos que a igreja está vivendo. Mas esse último versículo nos chama a atenção a ouvir. E um detalhe que desde Gênesis a Apocalipse, nós temos dificuldade a dar ouvido à voz de Deus. Toda doutrina aplicada, ela deve ter início, meio e fim. E eu não posso falar do fim do Apocalipse sem antes falar da origem de tudo, onde tudo começou. E quando se fala da origem, se fala de Gênesis, a criação. Se fala do Criador, Elohim. Se fala de Deus descendo no Éden e formando o homem. E no homem soprando o fôlego de vida. Quando lemos Gênesis capítulo 1, 2 e 3, vamos observar essa criação. Vamos observar que Deus, ele colocou o homem no Éden para cultivar, para cuidar da terra, para administrar tudo aquilo que ele fez, que ele criou. Detalhe, do homem, Deus olhando para ele, Deus fala: não é bom que o homem esteja só, que o homem viva só. Detalhe que ele prepara uma disjuntora, ele prepara uma mulher que coloca ao lado dele. Instruções que Deus disse para Adão, Adão passou para Eva. A Bíblia diz que as instruções passadas para Eva, a serpente aparece no cenário, e com a intenção de deturpar, de distorcer tudo aquilo que Deus disse ao homem, ele engana a mulher. E ao enganar a mulher, com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida e com os prazeres daquilo que ela desejou, a mulher cai juntamente com o homem. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, vai narrar a queda do homem e também a queda de toda a humanidade. Detalhe, quem será que Eva ouviu naquele ambiente? A Bíblia vai dizer que Deus, ele desce na viração do dia, e a fim de procurar o homem, ele chama o homem pelo nome e diz: Adão, aonde você está? E Adão, escondido, ele disse: eu escondi, porque temi a sua voz, e fiquei com medo, porque eu estava nu. A pergunta de Deus para o homem, pastor, foi: quem te fez saber que você estava nu? A ideia de Deus é: eu não quero saber se você está nu, eu não quero saber se você pecou, eu não quero saber qual foi a intenção do seu pecado, eu quero saber quem que você está ouvindo além da minha voz. Vivemos num tempo de queda da humanidade, e muitas das vezes a dificuldade do ser humano é o quê? É ouvir o que Deus está falando nos nossos corações. Levante a mão direita comigo. Deus está dizendo aqui nesse altar: ouça a voz dele. Vivemos num tempo onde Satanás tem roubado as sementes dos nossos corações, mas não permita Satanás roubar a palavra que ele tem lançado nesse altar. Deus está trazendo um tempo em que nós vamos aguçar os nossos ouvidos e ouvir apenas a voz dele. Se você crer nisso, bate palma bem forte. Aleluia! Glória a Deus! E a queda aconteceu porque o homem
não deu atenção à voz de Deus. Com o passar do tempo, o homem foi caindo. Se nós olharmos a história de Caim e de Abel, antes de Caim cometer o ato de homicídio, Deus fala com ele: Caim, se bem ouvirdes a minha voz, não errareis, pois o pecado já está à porta do seu coração. Eu acho interessante isso, porque antes do ato cometido de Caim, Deus alertou para ele. Não haveria necessidade dele cometer aquele erro. Mas ele não deu ouvido à voz de Deus. Ele deixou-se levar pelos prazeres e pela vontade dele mesmo. E através do ato de inveja, porque a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Caim antes da oferta dele. Através do ato de inveja, ele cometeu o homicídio. Se nós olharmos para a Bíblia, vamos encontrar Enoque. A Bíblia vai dizer que ele andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Olhamos para também a construção da arca e vemos que Deus, ele instruiu Noé acerca da construção. Noé também ouviu a voz de Deus. Olhamos também para Abraão. Quando Abraão aparece no cenário, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sai de sua tenda, larga a sua parentela, deixa tudo que você tem, que eu te farei pai de multidão. Abraão deu ouvido para Deus, e Tiago capítulo 2 vai dizer que ele foi chamado de amigo de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, aleluia, estamos diante de Deus e somos conhecidos como amigo, como intimidade. Ouvir a voz de Deus é ser íntimo de Deus. Quantos de nós não estamos ouvindo mais a voz de Deus? Quantos de nós no momento de pregação se torna algo chato? Quantos de nós nos incomodamos com a pregação? Enchemos igreja quando vem um profeta falando CPF de trás para frente, mas não conseguimos ficar 10 minutos sentados ouvindo a voz de Deus através da palavra. A verdade é que estamos vivendo um tempo de comichão nos ouvidos. Por quê? Porque é uma palavra com história, com conceitos bíblicos, com preposição bíblica, com história contada. É uma palavra chata. Mas se o pastor subir aqui e falar assim, ó, quem quer receber a casa própria? Quem quer receber a chave? Mas não, meu irmão, Deus está dizendo para você: é tempo de conserto, de salvação, de novo escrito no livro da vida, é nome de se posicionar. Esse é o tempo de Deus. Porque antes de receber as promessas, é verdade, Jesus. Antes de receber a promessa, todos na palavra, primeiro, ouvir. Não tem como receber a casa própria. Não tem como receber o carro próprio. Não tem como receber o relacionamento perfeito, senão ouvir a voz de Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Olhamos para as Escrituras e vemos homem como Moisés, que aparece no cenário. Ele ouve a voz de Deus, ele se posiciona. E sabe o que Deus diz a respeito de Moisés? Este é o homem que eu falo face a face. A outros homens eu falo por sonhos, revelação, mas com ele eu falo face a face. Aleluia, Jesus. Muitos de nós estamos buscando intimidade com Deus, mas não sabemos ouvir. E não é por muito falar que seremos ouvidos. Vivemos um tempo em que não se é pregado mais nos altares a santidade de Deus. E esquecemos que a santidade não está na roupa. Esquecemos que a santidade não está naquilo que nós vestimos. A santidade está declarada em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. O que é isso, Daniel? Mateus 5, a instrução do rei. Mateus 6, as instruções da vida com Deus. Oração, jejum e devoção à palavra. Aleluia, glória a Deus. E o Mateus 7, a entrega total de caráter por Deus. Aleluia, Jesus. Não adianta nós queremos viver uma santidade exterior. O que é uma santidade exterior, Daniel? É uma santidade onde você só aperfeiçoa por fora, mas por dentro o coração continua sujo, impuro, desobediente, mau caráter, mentiroso, fornicador. Não, meu irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aqui. Foi por isso que o salmista Davi, ele disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia, Jesus.
Sabe por quê? Porque não adianta você procurar direção em outros caminhos a não ser pela palavra. É pela palavra que nós ouvimos a voz de Deus. Aleluia. É pela palavra que nós buscamos a direção de Deus. É pela palavra que nós alcançamos o coração de Deus. É pela palavra. E o mesmo salmista Davi, quando ele caiu, ele disse para Deus, Deus, Salmo 51, cria em mim um coração puro